Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$100 de bônus utilizando o nosso cupom FBOTECO? KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. Eu fico me perguntando assim, se você já... qual foi o jogo da tua vida, assim? O jogo... Não precisa ser do Santos, de quem quer que seja, seleção brasileira. E já emendar uma segunda, você falou do Sócrates. Cara, eu fico me perguntando, um cara como Sócrates, que tanto construiu em termos fora do futebol, apesar de dentro do campo ele ser um gênio, era um gênio dentro e fora. Quando que a gente saiu... Eu sei que o Sócrates não era o padrão da época em termos de pensamento do jogador, etc. Mas a minha geração de jogadores passou muito longe de ter um cara dessa magnitude e com esse peso em termos de fazer as pessoas pensarem. Hoje era um dia que o Sócrates seria fundamental na crônica esportiva. Para posicionar tudo dentro do universo que só ele conhecia. Porque muito se pergunta, por que a gente não tem mais Ronaldos, Romários, nossos noves hoje em dia são... Por que a gente não tem mais um Sócrates em termos de intelecto, pensamento? Acho que é o homem que define tudo, né? Se a gente tava falando do nosso ofício aqui, sempre tive para mim que o jornalismo, cara, ele tem uma exigência na formação humana da pessoa. Se a pessoa não tiver isso, cara, ela pode entrar na melhor faculdade do mundo, ela não vai ser um bom jornalista, entendeu? Não vai ter. E acho que é muito Sócrates, acho que assim, a família que teve, o pai que teve, o tipo de educação que recebeu, sabe, não se afastar disso é uma questão da pessoa. Por isso que eu falo, é raridade, entendeu? É raridade, acho que não... É raridade não só no meio do futebol, mas na sociedade, você quer dizer? Sim, acho que sim. Acho que o Sócrates tinha um estofo intelectual que ele poderia ter sido outra coisa. Ele gravou disco, queria escrever livro e tal. Era médico. Embora ele brincasse, né, falava, tinha um amigo dele, agora eu não sei se era o Frei, que falava, pô, você é médico, nunca operou uma galinha, ia jogar bola, tocava a bola para trás. Então ele se divertia com isso, né? Então, acho que é isso. Acho que não dá para comparar o Sócrates com nada. Eu não vejo ninguém, né? A gente fala de ídolo aqui. Pô, eu vejo um cara como o Ronaldo Fenômeno. Acho que é um cara que mudou o futebol. Muito do futebol que a gente vê. Hoje eu vejo o Mbappé, por exemplo. Cara, é uma semente de Ronaldo Fenômeno. Ali um futebol força. Velocidade. E tal, Eu sempre conto. Uma vez eu fui fazer um freela para uma produtora. Na verdade, tinha visto o Ronaldo Fenômeno aqui. Quanto era garotão e tal, acho que em um jogo só, ele saiu, foi jogar no exterior e tal, e acho que ele estava na Inter de Milão, a Inter de Milão, na verdade, tinha a Pirelli como patrocinador, então eles tinham uma escolinha em Santo André, e eles iam fazer um vídeo, porque eles tinham escolinha em vários cantos do mundo e tal, e o Ronaldo ia lá, né? Daí a gente tava esperando para gravar e tal, e um dos coordenadores falou, putz, o Ronaldo vai descer de helicóptero aqui, cara, ele vai chegar aqui, vai ser um tumulto danado com a molecada e tal, melhor a gente gravar lá em cima, ele grava com a gente, e depois a gente desce para fazer o resto. Aí a gente foi pra sala, o Ronaldo chegou e tal, tava de camisa social, né? Aí pegou, naquela época ele era carequinha. Deu a camisa do time pra ele, falou, tira a camisa pra colocar a camisa com o patrocinador e tal. Cara, na hora que o cara tirou a camisa social, que eu vi o tamanho que o cara tava, eu falei, meu irmão, se eu fosse zagueiro, eu não tinha como parar esse cara, não tinha, cara. Porque era um negócio de força. Então, tem um ídolo nesse desenho, mas não tem um ídolo intelectual. Acho que essa... Um cara, eu acho que faz falta, cara. Diante desse momento, como a gente falou do dia de hoje, por exemplo, você busca assim, tipo, um jogador que saia do senso comum, sabe? Que faça as pessoas pensarem. As entrevistas são sempre as mesmas, as falas deles são sempre as mesmas, são extremamente blindados, mimados. É complicado. Só para não deixar de responder sua pergunta sobre o jogo. Eu falei dessa coisa do convívio com o Santos. Tem um jogo que, pela história, assim, acho que nada vai chegar perto por causa de misturar um pouco do ofício, um pouco da minha história pessoal, que é a virada do Santos no Pacaembu com o Fluminense. Eu imaginei que fosse isso. E, pô, era uma época que o repórter ficava colado no time. Tô até arrepiado de falar. Eu imaginei que você fosse falar desse dia. Acho que foi a única vez, eu brinco com o Ovidio Matos, que o Ovidio Matos estava trabalhando para a Cultura, eu estava fazendo para a Globo. Foi a única vez na minha vida que eu acho que eu perdi a postura como jornalista, que na hora que eu vi o vídeo sabia que ele era santista, na hora que acabou tudo eu vi o vídeo, fui lá, dei um abraço nele. Porque
É nóis, porra. Era uma história, olha como eu tô, cara. Porque é uma história que, meu, eu ver o Aquela time coisa ali do time não descer sentado pro no vestiário. gramado. E hoje em dia o jornalista estaria longe dessa realidade, porque só quem tinha realmente direito podia estar lá dentro. Né? Você não ia chegar perto, naquele momento você tava, se quisesse, você sentava do lado do jogador que estava no gramado ali e não tinha ido pro vestiário. Pô, é um enredo assim inesquecível. Caramba, cara. Uma pena que não acabou da melhor maneira possível, né? Sim. Mas isso é outro papo também. Essa é uma outra. O Jamel história. confidenciou as tristezas daquele dia. Pois é. Ele mais do que ninguém. Tava lá dentro. A história do pai dele que ele conta aqui é sensacional. Recomendo. Quem não assistiu, procure aí que tá aí nos nossos arquivos aí. A gente tava falando dessa questão do intelecto e tal, de pensar além. Eu fico pensando assim, até que ponto, porque vamos pegar assim, na época, agora com essa divisão total que a gente teve de pensamento a partir de uma fragmentação. Essa fragmentação que a gente teve em termos de ideias, que estava meio colocado, mas parecia não ser tão distante como se pôs nos últimos anos. A partir de 2013 ali. Mas 2018 principalmente, né? Sim, quando o Bolsonaro foi eleito. Sim. E eu, particularmente, sempre tentei separar a pessoa física da jurídica. Vou parar de ouvir Eric Clapton quando o cara se mostrou um anti-vax. Vou parar de admirar o Djokovic em quadra. Né? Eu deixei de torcer pra ele, mas eu gosto de assistir ele jogar, porque o cara é o melhor. Não, é complexo. Realmente. É complexo. É mais ou menos a relação que eu tenho com o Neymar. O Neymar, enquanto jogador, enquanto pessoa jurídica, porra, me deu alegrias. Esse é o outro lado do juízo também, né? Às vezes também a gente faz muito juízo de tudo, né? Você acha que as pessoas... Vezes... E aí hoje, por exemplo, eu fiz um vídeo criticando a postura do Neymar em termos pessoais, né? Com essa questão do Daniel. E aí o que eu percebo é que o cara que gosta do Neymar como jogador, ele acaba buscando um subterfúgio a partir dessa paixão que ele tem por alguma memória afetiva que ele criou por conta do jogador, defendendo tudo acima de todos. Você costuma separar a pessoa física, jurídica também na hora de olhar pra ela? Tipo, olha pro Ronaldo e fala, porra... cara, eu falo pra você que eu continuo gostando muito de Eric Clapton. Então você consegue de alguma maneira. Eu acho que na medida, assim, você faz isso até certo ponto, né? Eu acho assim, se você quer ter realmente admiração por alguém, a pessoa precisa ser admirável por inteiro. Sim. Né? É que nem quando você fala, pô, o cara é legal, mas... porque então tem um mas, esquece. Ficou no meio do caminho, né? Aí você vai falar pra mim, pô, você acha o cara legal? Eu falo, acho o cara um grande jogador. É isso. Entendeu? Mas parou por aí, entendeu? Parou por aí. Meio que o que eu tava falando do São Marcos aqui, tipo, antes de você chegar, eu tava dando um exemplo pra eles da postura que o Everton teve no clássico domingo, de ter falhado, tirado a mão da bola ali e não ter ido aos microfones. Tá te incomodando aí, né? E não... Porra, demais, cara, você tá maluco, velho. Nem dormi no domingo. Mas o Everton não foi nem dar a cara ali, falar nos microfones e tal, saiu escoltado com segurança, pediu pra não falar, então, beleza, direito dele, mas eu acho que foi uma postura que, pô, podia ter. E aí, muita gente comparou com o Marcos, né? Tipo, pô, o Marcos falava, tomava de 6, de 7 do Vitória, ia lá, falava, se postava. E aí eu falei, pô, isso que molda o cara ser ídolo do clube, assim. Mas aí, puxando pro Marcos, pô, em 2020, 2021, na época da pandemia, ele se postava totalmente com opiniões totalmente controversas, com opiniões contra a vacina, contrárias ao que eu pensava. E aí eu ficava, caraca, mano, o maluco que eu chorava quando eu era criança, defendendo. Ele é um cara muito espontâneo, né? Um cara muito cativante desse ponto. A pessoa tem várias facetas, né? Várias facetas. Eu ficava decepcionado ali. A palavra era tipo... Mano, será que eu vou deixar de ter ele como ídolo? Putz, como que vai ser? Será que eu tenho que deixar de ter ídolos no futebol? Eu te confesso, depois que eu comecei a trabalhar com futebol, que eu fui repórter de rádio por 2 anos e meio ali, que eu entrevistava os caras, senti o jogo, como você falou, assim, na beira do gramado, cara, eu mudei muito a minha visão de torcedor, assim. Eu falo que o jornalismo me salvou. Meu pai ainda continua o mesmo louco, assim, pelo Palmeiras e tal.
E eu ainda continuo torcendo fervorosamente, mas dei aquela. Consigo assistir o jogo tranquilo ali, fico emocionado com os gols, com as nuances do jogo, mas essa questão do ídolo, eu tô meio. Sabe? Cara, ídolos, é o que o Rodolfo falou, só meu pai e minha mãe. Assim. Meus amigos de cartão verde, de vez em quando, o Arnaldo brinca bastante comigo, falando, pô, você é um cara romântico, que nem tava falando da formação da pessoa. Eu acho que tem essa coisa da pessoa ter uma formação realmente de humanas, Sim. sabe? De colocar a pessoa na frente de tudo. Você citou essa passagem do Everton. Eu estava conversando com o Rivo e com o Arnaldo ontem sobre aquele negócio do Gabigol e do Pedro e tal. O Pedro foi lá, perdeu o pênalti. Aí, putz, o cara saiu vaiado, o outro entrou aplaudido e tal. Na minha maneira de entender, se eles, na verdade, se dão tão bem como eles pregam e tal, e eles falam, pô, o cara, tá vendo o cara que jogou com eles sair, pô, vaiado, eu virava pro cara e falava, meu, vamos bater palma pro cara, o cara é do time Já também, aconteceu entendeu? muito resiste, Só que, inclusive. meu, você fala isso no mundo do futebol, ele olha pra tua cara e fala, bicho, você não sabe o que é futebol. É um Mas querendo acho engolir o assim, outro. a gente vai transformar o futebol com a nossa maneira de pensar, entendeu? Isso é o que eu acredito, entendeu?